Deus, tem piedade de nós e abençoa-nos. Faz com que a tua luz brilhe sobre nós, para que te conheçam na terra os teus caminhos e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações exultem de alegria, pois tu governas os povos com justiça e reges as nações do mundo. Louvem-te os povos, ó Deus, que todos os povos te louvem. O campo dá os seus frutos e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o hão de tratar com respeito. Querido Deus, eterno Pai, queremos te agradecer nesta manhã por estarmos na tua presença, pelo privilégio que temos de falar contigo, de bendizer o teu nome, Senhor. Recebe o culto do nosso coração nesta manhã e que possamos sempre estar presente diante de Ti, com adoração, Senhor, com o coração inteiro, sendo gratos por tudo aquilo que tens nos proporcionado, Senhor, pela saúde, pela proteção, pelo cuidado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada irmão, Senhor, que tem sido guardado por Ti, Senhor. Muito obrigado mesmo, Pai, por tudo, por todo o Teu amor, por toda a Tua compaixão para conosco, Senhor, em nome de Jesus. Bom dia, queridos irmãos. É uma bênção estarmos juntos. Nós, particularmente, estamos aqui no nosso espaço tão belo e que tenho a certeza de que, tanto hoje como amanhã, quando os irmãos, no domingo, quando verem este vídeo, estará assim, a chover, mas temos nos sentido acolhidos pelo Senhor neste espaço. Nós vamos adorar e louvar ao Senhor com 2 cânticos. O primeiro diz que poderoso, maravilhoso é o nosso Deus, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, e nós vamos terminar dizendo: Senhor, sem engrandecido, Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Enquanto eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra. Enquanto mais eu louvo a Deus, aumenta o meu amor. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Ser agradecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que
Hoje represento um profeta do Velho Testamento que viveu mais ou menos entre 1900 anos antes do Senhor Jesus Cristo. O meu nome representa Deus é salvação. E sabem, eu tinha uma missão enquanto profeta muito grande. Eu tinha que dizer ao povo aquilo que Deus me dizia a mim. E às vezes era difícil, porque eu sabia que a voz de Deus, nem sempre o povo estava preparado para ouvir a mensagem. Às vezes ficava difícil. Mas olha, eu tinha uma missão. A minha missão era ir pela terra de Israel e anunciar aquilo que era a mensagem do Senhor por diferentes lugares. Ainda por cima, era uma altura difícil. Havia reis a governar Israel, a nação, e às vezes os reis nem sempre eles eram pessoas que estavam muito de acordo em ouvir aquilo que era a mensagem do Senhor. Sabem, e eu vivi numa altura em que houve um rei muito mau. Na verdade, talvez um dos reis mais maus que a nação de Israel teve. Bem, mas o que eu quero contar-vos hoje é uma outra história que me impressionou. Eu tinha o hábito de eu ir a uma localidade chamada Sunem. Sunem ficava mais ou menos ali perto do Mar da Galileia, perto do Rio Jordão, e ficava ali numa região chamada a região da Samaria. Talvez já tenhas ouvido falar. Eu ia lá, e sempre que eu ia lá, eu ia à praça, aquele lugar onde as pessoas mais facilmente me ouviam, e eu pregava aquilo que o Senhor dizia. E sabem, sempre que eu ia lá, eu reparava que havia lá uma senhora jovem, que ela ficava lá a escutar-me com muita atenção. Eu depois voltei lá numa outra altura e ela um dia chegou ao pé de mim, depois no final da mensagem que eu dei, chegou ao pé de mim e disse: olha, vem comer a minha casa, estás convidado para comer com a minha família. Claro, eu fui, porque o profeta está sempre pronto para aceitar um convite. Então eu lá fui. Eu e o meu ajudante. Ele chamava-se Geazi, sabes? Eu às vezes tive alguns problemas com ele, mas olha, ele também estava a crescer, era o meu ajudante. Lá fomos nós e fomos comer. Quando eu cheguei lá à casa, olha, eu achei a casa muito vazia. Na verdade, aquela senhora era uma senhora jovem, mas a família era muito rica. O homem com quem ela estava casado era um senhor já com uma certa idade. E eu pensei, bom, aqui esta família tão curta, uma família tão pequena, numa casa tão grande, com tantas condições, tinham muito dinheiro, eram pessoas ricas. E nós lá fomos, gostámos muito, as pessoas receberam muito bem, o casal recebeu-nos muito bem. Até que voltámos outras vezes, e sempre que eu ia a Sunem, olha, a senhora convidava para nós podermos comer lá em casa. Mas uma vez fiquei surpreendido. Sabem, eles fizeram uma surpresa. Um dia, quando cheguei lá, como era habitual, a estar a conversar com eles, eles disseram-me uma coisa muito bonita. Disseram que tinham lá um quarto preparado para mim e para o meu criado, para o meu ajudante. Sempre que eu fosse a Sunem, eu tinha lá um quarto. Uma coisa simpática. Eu depois vim a saber que aquela senhora olhava para mim e pensava: este homem é mesmo um homem de Deus. E chegou junto ao pé do seu marido, conversou com o seu marido e falou-lhe: olha, nós podíamos arranjar um quartinho para o profeta, para sempre que ele vier cá a Sunem, ele poder ficar ali, descansar, ter uma noite descansada. E olha, o seu marido achou que era boa ideia. Então contrataram um pedreiro, não é? E mandaram vir um pedreiro para construir lá junto ao muro, não é? Porque todas as cidades tinham normalmente um muro. Junto ao muro construíram lá um quarto para mim. Que coisa! Eu senti-me tão feliz. Um quarto que tinha tudo o que eu precisava. Tinha lá uma cama, tinha uma mesa de cabeceira, uma cadeira, uma mesa e tinha uma lanterna para eu fazer as minhas leituras à noite. Eu sentia-me muito feliz. Sabes, aquela senhora, eu ficava sempre impressionado com ela. Ela era uma senhora jovem, podia muito bem até, com o dinheiro que ela tinha, comprar muitas coisas, podia até ser uma pessoa que podia ir às compras. Mas olha, ela era jovem e estava casada com este senhor de idade, mas olha, ela era uma pessoa
muito cautelosa, uma pessoa muito tranquila. Bem, eu na verdade sentia-me muito agradecido porque quando chegava a Sunem, até me apetecia ir mais vezes a Sunem, porque quando eu chegava lá era uma espécie de um hotel, eu não tinha aquilo em mais lado nenhum. Bem, e a certa altura, uma vez pensei, eles têm sido tão simpáticos connosco, o que é que eu posso fazer por ela? Então começou a pensar, e até falei com o meu ajudante e disse, Geazi, o que é que a gente pode fazer por esta mulher, esta sunamita que nos recebe aqui com tanto carinho e que tem tido tanto cuidado connosco? Na verdade, o Geazi olhou e depois ele lembrou-se. O Geazi às vezes era um bocado esperto, sabes? É por causa dessa esperteza que às vezes ele me deu alguns problemas. E ele disse, então tu não vês? Ela não tem nenhum filho. Ela precisa de um filho. Oi? Eu fiquei assim, é verdade. Ela não tem nenhum filho. Então eu disse, olha, faz o seguinte, chama lá a sunamita. E a sunamita veio e eu senti no meu coração que eu devia de dizer alguma coisa à sunamita que fosse bom para ela. Então eu voltei-me para ela e senti estas palavras. Eu creio que foi o Senhor Deus que me deu estas palavras, porque eu, enquanto profeta, tinha que ouvir a voz de Deus. E eu voltei-me para ela e disse-lhe assim, olha, daqui a 1 ano vais ter um filho. Eu não sei bem, eu naquela altura nem sabia bem o que é que estava a dizer. Já viste eu dizer isso? Mas olha, a sunamita ficou assim, por favor, não brinques comigo. Como quem diz, eu não acredito no que estás a dizer. Mas eu disse, não, daqui a 1 ano vais ter um filho. Bem, o tempo passou e sabes que é verdade? Dentro de 1 ano, a sunamita tinha um filho. Ela ficou super feliz, super contente. Quando eu ia a Sunem, eu brincava com o miúdo era fixe. Eu sempre ia brincar, ele gostava muito, estava sempre à espera de ver quando é que eu chegava a Sunem para poder ir lá e brincar com ele. Mas sabes uma coisa triste? Quando o menino tinha mais ou menos 3, 4 anos, nessa altura já as crianças começavam a ir para o campo junto com os seus pais. E o seu pai tinha grandes propriedades, era uma pessoa rica, tinha muita gente ao seu serviço. E um dia resolveu levar o filho com ele para o campo. A certa altura eles estão lá no campo e sabes o que acontece? O menino começa-se a queixar com uma dor de cabeça. Ai, a minha cabeça, dói muito a minha cabeça. Então o pai pediu a um dos seus criados para pegar no menino e levá-lo a casa para ver se a sua mãe cuidava dele. Então o que aconteceu foi que de repente eles lá levaram o menino, a sua mãe recebeu o menino, esteve lá com ele, tentou fazer alguma coisa por ele, colocou-o no seu colo e ali esteve. Mas sabes uma coisa? Passado algum tempo, aquele menino morreu. Morreu mesmo no colo da sua mãe. Que coisa triste. Tu podes imaginar como é que uma mãe se sentiria numa situação destas. Mas sabes uma coisa? A mãe fez uma coisa. Aquela mulher impressionava-me. Ela não era assim uma mulher daquelas que quando acontecia algum problema ficava logo aflita, toda nervosa, a correr de um lado para o outro. Não, ela era uma pessoa tranquila. Eu creio que ela confiava muito em Deus. Aliás, sempre que eu ia a Sunem, ela tinha sempre um espaço no seu coração para ouvir as coisas de Deus. Bem, eu não estava lá nessa altura. Eu estava no Carmelo. O Carmelo era um monte, a mais ou menos uns 40 km de distância, e eu de vez em quando ia lá. E eu ia lá porque as coisas lá em Israel não estavam a ocorrer muito bem. Esse tal rei que eu te falei, esse rei era um rei que tinha uma esposa. Essa esposa era terrível. É que o rei Acabe tinha casado com uma mulher chamada Jezabel. E ela não era israelita. Ela não era do povo de Deus. Ele foi buscar uma mulher a uma outra nação. Bem, o Senhor Deus tinha dado instruções sobre isso. Que nós, quando queremos casar, devemos procurar pessoas que tenham a mesma fé que nós. Mas ele não fez isso. E o que aconteceu foi que ela veio para Israel e, sabes uma coisa? Ela adorava outros deuses. Deuses estranhos. E trouxe com ela muitas das pessoas que serviam lá no templo que ela trouxe. Não é? Então, todos esses profetas que só de uma vez eu sei que o profeta Elias teve que
Eu não te falei do profeta Elias, mas o profeta Elias foi o profeta que veio antes de mim. Ele passou a responsabilidade para mim, sabes? E então o que acontece é que o profeta Elias, uma vez, teve que ter uma conversa séria com 400 profetas de Baal. Eu não te vou contar essa história agora, tu podes vê-la na Bíblia também. Mas o que acontece é que era um ambiente muito mau aquele que se vivia lá. E sabes, ainda muito daquilo que o Acabe tinha feito, o povo ainda estava a sofrer por causa disso. Mas eu fui lá ao Monte Carmelo, porque lá no Monte Carmelo era um lugar especial, onde eu gostava muito de ir, e já o profeta Elias também ia antes. Aquele lugar chamava-se a Presença de Deus. Toda a gente gostava de lá estar. Eu ia lá de vez em quando. Então, o que acontece é que eu estava lá nessa altura que o menino morreu. O que é que tu achas que a mãe fez? Olha, a mãe pegou na criança, no seu filho, foi lá acima ao meu quarto, ao quarto que eles tinham preparado para mim, colocou a criança em cima da minha cama e foi falar com o marido e disse: manda já preparar uns jumentos e uma pessoa, um criado dos teus, para ir comigo de repente ao Monte Carmelo. Bem, ela própria não pediu a ninguém que fosse. A sunamita quis ir ela. Ela tinha certeza. Ela confiava muito que só mesmo Deus podia resolver o problema dela. E então o que é que acontece? Rapidamente ela falou para o seu criado e disse: olha, tu não pares, não cumprimentes ninguém, vamos já rápido, eu tenho que chegar o mais depressa possível lá a Carmelo para falar com o homem de Deus, o profeta. Bem, ela fez a viagem o melhor, mais rápido que ela pôde. Entretanto, quando ela estava a chegar lá ao Monte Carmelo, acontece que eu vi e percebi que alguma coisa tinha acontecido triste. Porque a sunamita vir ao meu encontro não era normal. O que podia acontecer é ela mandar um criado. Mas sabes uma coisa? Eu de repente mandei lá o Geazi para o Geazi ir ao encontro dela e perguntar o que é que se passava. O Geazi lá foi a correr, chegou lá rápido, perguntou-lhe o que é que se passa. Mas sabes uma coisa? A sunamita disse: está tudo bem. Não quis falar com o Geazi. Ela continuou até que veio ter comigo. Quando ela chegou ao pé de mim, notava-se que ela tinha uma voz triste. Sabes uma coisa? Às vezes o Senhor Deus falava comigo antes das coisas acontecerem. Mas naquele dia não aconteceu isso. Eu não sabia bem o que dizer, não imaginava o que é que tinha acontecido, porque o Senhor Deus não tinha revelado isso para mim. Mas ela explicou para mim. Então, sabes uma coisa? Ela disse-me que o seu filho tinha morrido. Eu fiquei triste porque era uma criança com quem eu convivia, com quem eu até brincava. Mas sabes, a aflição maior foi ver aquela mãe. Afinal de contas, ela nunca tinha pedido um filho. Fui eu que, como era profeta, as minhas palavras tinham muita força. E o Senhor Deus, naquela altura, colocou no meu coração eu dizer-lhe isso. Ela, na verdade, teve um filho porque eu pedi ao Senhor que lhe desse esse menino. E ela agora estava triste porque afinal tinha pedido o seu filho. Ela disse: será que uma vez eu te pedi um filho? Não. Então porquê é que ele tão novinho acabou por morrer? Na verdade ela estava angustiada e triste. Mas mesmo assim, sabes uma coisa? Eu sempre achei que aquela mulher tinha alguma coisa especial. Ela não foi lá toda aflita. Claro que ela estava preocupada. Mas eu sempre senti que ela tinha uma palavra de qualquer de esperança. Ela tinha um coração que esperava em Deus. Então eu disse ao Geazi: Geazi, vá lá, pega lá no meu bordão. O meu bordão era aquilo que eu usava para me ajudar na caminhada, mas às vezes aquele bordão também fazia algumas coisas especiais. Aliás, eu sei, agora eu te vou contar essas histórias todas, mas o profeta antes de mim, o profeta Elias, muitas vezes usou aquele bordão para poder, inclusivamente, fazer grandes milagres. Era um milagre que o Senhor Deus fazia através dele. E sabes uma coisa? Eu também, com aquele bordão, acabei por fazer algumas coisas que até eu fiquei espantado. Então eu coloquei o bordão na mão do Geazi e disse: Geazi, tu és mais novo, corre de repente, chega lá à casa da sunamita e coloca o meu bordão sobre o rosto do menino, sobre a cara do menino. Eu esperava que o meu bordão pudesse fazer alguma coisa de especial e aquele menino,
Eu acreditava que o poder de Deus poderia também, até mesmo, recuperar aquele menino e trazê-lo à vida. Sabes uma coisa? A sunamita disse: não, eu não saio daqui enquanto tu não fores. Na verdade, a sunamita queria mesmo que eu fosse. Ela acreditava muito no poder que Deus, nas coisas que Deus fazia através de mim. Então, olha, eu não tive outra hipótese, tive mesmo que ir com a sunamita. E lá fomos nós o mais depressa possível. Chegámos lá à casa e realmente eu percebi que o menino estava em cima da minha cama. E no caminho eu pensava e falava com o Senhor Deus: Senhor Deus, o que é que eu hei de fazer? Esta mulher está tão aflita. Eu peço que tu realmente dês vida a esse menino, porque ele faz falta nesta casa. Esta mulher e este homem realmente têm sido tão bons para mim, para a obra que eu faço. Eu te peço, Senhor, que tu na verdade faças algo de especial. Só que eu mesmo não sabia bem o que fazer. Eu orava. Mas quando cheguei lá, sabes, eu lembrei-me de uma coisa. Já no tempo passado, antes de mim, o profeta Elias também tinha tido um problema semelhante. Havia uma viúva, que era a viúva de Zarfate. Essa viúva, um dia, o seu filho morreu também. E sabes, o profeta Elias, através do poder de Deus, conseguiu dar vida àquele menino. E isso eu lembrei-me como é que o profeta Elias fez isso. Então eu fiz a mesma coisa. Não sabia mais o que fazer, fiz a mesma coisa. O que é que eu fiz? Eu cheguei lá acima, eu coloquei-me assim sobre o menino, não é? Pus umas mantas sobre ele e procurei aquecê-lo o melhor possível. O corpo dele já estava frio. E sabes, fiz outra coisa. Hoje, nós sabemos que isto foi uma coisa que o profeta fez e eu também não sabia, fiz. Então, eu soprei para dentro da boca do menino para conseguir aquecer. Sabes uma coisa? Eu levantei-me, andava lá no quarto a orar e ao mesmo tempo voltava outra vez e outra vez tentei aquecer o menino. Sabes uma coisa? A verdade é que, pelo poder de Deus, aquele menino, de um momento para o outro, voltou outra vez à vida. Bem, eu pensei: Senhor Deus, eu tenho visto tantos milagres, este é mais um. Não foi preciso o bordão? Mas olha, o Senhor Deus fez aquele milagre através da minha oração e eu sei também que o meu corpo aqueceu o corpo daquele menino, já estava a ficar frio por causa da morte. Bem, pode ser que a história pareça triste, mas ela é uma história bonita. Sabes porquê? Porque aquele menino voltou a ter vida. Eu entreguei o menino à mãe, a mãe foi logo embora, toda feliz e contente. E sabes uma coisa? Tu tens uma mamã, ou tens um papá. Talvez até podem nem estar ao pé de ti, mas há uma coisa importante. Tu sabes que a tua mamãe e o teu papá te amam muito. Tu deves ser muito bom para eles. Deves procurar obedecer ao Senhor Deus sempre e deixar que os teus pais te ensinem sempre com a palavra de Deus. Alguma vez que o teu pai e a tua mãe se esqueçam de te ensinar a palavra de Deus, tu lembra-os. Porque as mamães e os papás devem fazer isso. Contar histórias bonitas e saber que há mulheres neste mundo que amam o Senhor Deus como a mulher sunamita também amava. Então, depois da história, sabes que profeta é que eu represento? Tens que descobrir esta semana. O Dia das Mães, tal como é lembrado no calendário das igrejas evangélicas em Portugal, começou a ser observado por influência dos missionários americanos chegados a Portugal nas primeiras décadas do século passado. O segundo domingo de maio, adotado em Portugal pelas igrejas evangélicas, foi agendado de forma a marcar a diferença de concepção em relação ao ênfase dado pelo catolicismo à pessoa de Maria, a que chamam o Dia da Mãe e que é celebrado no primeiro domingo de maio. Anna Jarvis, nascida em 1864, uma jovem norte-americana filha da ativista Anne Maria Reeves Jarvis. Anne Maria Reeves Jarvis já tinha trabalhado a favor da valorização das mulheres que exerciam a maternidade e tinha fundado em 1858 o Mother's Day Work Clubs, realizando campanhas a favor das mães trabalhadoras e contra a mortalidade infantil. Com o falecimento da sua mãe e a enorme tristeza que isso lhe causou, Anna Jarvis iniciou então, com o apoio de suas amigas, uma campanha nos Estados Unidos da América com o fim de demonstrar a importância da figura materna na sociedade. Ela deu continuidade ao trabalho de sua mãe
e conseguiu fazer com que fosse reservado um dia em comemoração às mães. A data foi oficializada nos Estados Unidos em 1914 pelo presidente Woodrow Wilson e popularizou-se pelo mundo, sendo celebrada com muitos presentes, almoços familiares e surpresas. Anna Jarvis ficou bastante desapontada ao perceber que o evento se tinha tornado comercial, pois foi desvirtuado do seu principal objetivo, que era reunir mães e filhos e celebrar a presença materna. Nas suas palavras, "Não criei o Dia das Mães para ter lucro", frase que enfatizou a sua indignação perante esse fenómeno comercial. Anna, que tinha tentado todos os esforços para que esse dia fosse oficializado como uma maneira de homenagear todas as mães, ao ver como essa data se popularizou tanto do ponto de vista comercial, lutou por sua eliminação, mas não conseguiu. As igrejas evangélicas em Portugal chamam este dia o Dia das Mães. E uma vez que a data é celebrada normalmente em culto público, as mães são levadas à presença de Deus, havendo um pedido especial de bênção sobre todas as mães, evitando-se a todo o custo que se perca o foco da adoração a Deus. Na maioria das igrejas, os filhos entregam às suas mães vivas uma rosa vermelha e às suas mães que partiram para a eternidade uma rosa branca, homenageando-as nos seus papéis de educadoras e cuidadoras. Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e salvação. De quem poderei ter medo? O Senhor defende a minha vida. Quem me poderá assustar? Mesmo no meio da escuridão posso encontrar uma luz no coração. Mesmo no meio da escuridão posso encontrar uma luz no coração. Mesmo no meio do fundo do mar posso encontrar uma luz sempre a brilhar. Mesmo no meio do fundo do mar posso encontrar uma luz sempre a brilhar. Deus é a luz que morreu numa cruz para nos salvar. Deus é a luz que morreu numa cruz para nos salvar. Mesmo no meio da escuridão posso encontrar uma luz no coração. Mesmo no meio da escuridão posso encontrar uma luz no coração. Mesmo no meio do fundo do mar posso encontrar uma luz sempre a brilhar. Mesmo no meio do fundo do mar posso encontrar uma luz sempre a brilhar. Deus é a luz que morreu numa cruz para nos salvar. Deus é a luz que morreu numa cruz para nos salvar. Salvar. Eu sou filha de uma mulher muito forte. Ao longo dos anos, ela me ensinou que a nossa força não está em nós mesmos, mas está em confiar num Deus que tudo pode, e que o nosso ato mais corajoso está em obedecer ao Senhor e à sua palavra. E foi isso que ela me ensinou. Ela me ensinou a ler e amar a palavra de Deus. Ela me ensinou a falar com Ele em oração e a confiar naquilo que Ele pode fazer na minha vida. Ela me ensinou a procurar obedecê-lo, mesmo quando isso pode me custar alguma coisa, e continuar a crer que isso é o melhor. Eu me lembro das histórias bíblicas que ela me contava, me lembro do seu serviço cristão, como ela trabalhou incansavelmente para o Senhor, enquanto ela teve forças para isso. E hoje que ela está um pouco mais idosa, a sua saúde mais debilitada, ela já não pode estar na casa do Senhor com tanta frequência, mas ela continua a servi-lo com as suas orações, com os seus louvores e com um coração devotado a Ele. A irmã Dorinha, como ela é carinhosamente chamada por todos, tem sido usada por Deus para edificar não só a minha vida e de meus irmãos, mas a de muitas pessoas que tiveram o privilégio de encontrá-la no seu caminhar cristão. Mãe, eu não poderia ter tido privilégio maior do que de ser a sua filha. Eu agradeço a Deus por esse grande privilégio que Ele me deu. A senhora tem me estimulado com a sua vida, com o seu testemunho,
e eu louvo a Deus. Hoje as homenagens são para a senhora. Deus a abençoe e guarde, estou com muita saudade. Feliz Dia das Mães e muito obrigada por tudo. Te amo, mãe. A minha mãe é fixe porque ela me ajuda a decorar versículos, a ler histórias com a gente e ora com a gente durante a noite. Obrigado, mãe. E ela é legal, não é, tão? É sim, mãe. Obrigado por fazer isso. Obrigado. Tô feliz por saber isso. Apenas com 3 letrinhas se forma uma palavra enorme, uma palavra poderosa. Mãe. É aquela pessoa que está sempre do nosso lado, é aquela pessoa que nos dá a mão quando caímos, é a pessoa com quem vivemos e amamos. Eu quero agradecer em especial porque foi sobretudo através dela que eu fiquei a conhecer a Deus e isso foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, e quero também agradecer a Deus pela mãe que tenho, pela mãe que Ele me deu. Eu vou falar sobre a minha mamãe. Minha mamãe é muito querida, muito amorosa e ela ensinou-me este corinho. Bzz, bzz, faz as abelhas, pum, 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 faz o hipopótamo, quá, quá, faz o patinho, uma canção para o Criador. E tu bate as palmas, uma canção para o Criador. E tu bate as palmas, uma canção para o Criador. A minha mãe tem agora 92 anos. E apesar dela não ter tido a oportunidade de ser uma grande ajuda para mim no conhecimento de Deus, contudo, quando eu era jovem, ela sempre acreditou que seguir Deus era o melhor para a minha vida. Eu lembro-me que quando eu estava a precisar de fazer decisões importantes na minha juventude e tinha uma carreira profissional e várias oportunidades à minha frente, e eu decidi que eu iria ser um servo do Senhor, ela foi a primeira pessoa que me apoiou e me disse que esse seria o melhor caminho para a minha vida. Então ela tornou-se uma pessoa muito importante na maneira como eu vi o meu futuro. Ela foi uma grande bênção para mim porque teve visão para entender que o melhor para a minha vida era mesmo tornar-me um servo do Senhor. Por isso ela teve um papel importante. Mais tarde tive a oportunidade de, numa pregação, ver que a minha mãe tinha entregue a sua vida e o seu coração a Jesus. E isso foi algo que nos ligou ainda mais. A minha mãe diz-me para ler a Bíblia e também orar sempre. E ele nunca... E a minha mãe
diz-me que ele nunca abandona os filhos dele e também ele é o pai de toda a gente. Ele cuida de nós. Tchau. Mãe, palavra que não tem rima, mesmo assim pequenina, mas dentro dela encerra toda a poesia da terra. Mãe, palavra mais pronunciada mesmo por gente calada, nas horas tristes da vida encontramos nela guarida. Mãe, palavra que nela encerra, mesmo em tempos de guerra, uma grande confiança, trazendo sempre a bonança. Mãe, teu nome é um poema que os poetas fazem tema. Teu nome, ó Mãe querida, representa nossa vida. Senhor nosso Deus, estamos gratos porque a todos nós nos deste uma mãe. Fizeste-nos vir a este mundo através delas, indefesos e totalmente dependentes. Obrigado pelo cuidado, pelo sustento, pelo carinho, pela perseverança que elas tiveram e têm para com os seus filhos. Sabemos que não há mães perfeitas e estamos certos que cada uma tenta cuidar dos seus filhos da melhor forma que sabe e consegue. Peço-te que ajudes todas as mães a compreender que tu, o Deus de todas as coisas, estás no controle de tudo e queres ajudá-las a cuidar, instruir, acarinhar como nunca conseguirão sem a tua divina ajuda. Que elas possam experimentar este cuidado e amor teu em primeiro lugar e depois possam instruir os seus filhos no caminho que devem andar para que ainda quando envelhecerem não se desviem dele. Senhor, agradecemos-te muito pelas mães que ainda estão no nosso meio e pelas que já partiram. Serão sempre lembradas com carinho por todos nós. Obrigado, Senhor, porque nos deste mães. Quem tem assistido às escolas bíblicas dominicais sabe que andamos a estudar o livro de Mateus, capítulo 18. E lá Jesus recebe as crianças com muito amor. Jesus ama-me a mim, Jesus ama as crianças, Jesus ama toda a gente e até diz que das crianças é o reino dos céus. Ele ama toda a gente e deu o seu filho por causa de nós, por causa do nosso pecado, para nos salvar. E a próxima música que nós vamos cantar fala exatamente sobre isso. Cristo me ama, Cristo te ama, Cristo nos ama. A Bíblia diz assim: Cristo tem amor por mim. Sei que a Bíblia diz assim: por crianças como eu, numa cruz Jesus morreu. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A Bíblia diz assim: sim, Jesus me tem amor, é meu mestre e salvador. Ele sempre tem prazer de crianças receber. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. A Bíblia diz assim: salvação me deu Jesus, quero andar na sua luz. Quando a vida terminar, viverei no eterno lar. Cristo nos ama, Cristo nos ama, Cristo nos ama. A Bíblia diz assim. Olá, estamos de volta.
Hoje é o último episódio da Amy Carmichael, mas é uma vida que nos dá grandes lições e exemplos. Quando a Amy estava ainda na Irlanda, jovenzinha, ainda jovem, ela aprendeu outra lição bastante importante para a sua vida. Ela aprendeu que a proteção de Deus é invisível, mas é real. Então, ela certa vez ouviu falar que num bairro lá perto da zona onde ela vivia, lá na Irlanda do Norte, havia um grupo de jovens que se vestiam todas de igual, eram mesmo muito más, tinham uns grandes chairos que as cobriam para poder protegê-las do frio e elas trabalhavam numas fábricas. Elas eram mesmo muito más, só que elas achavam que não valia a pena serem boas, porque ninguém se importava com elas, ninguém se preocupava em saber se elas estavam a passar mal ou bem, se estavam a passar frio, se tinham um sítio onde viver. Então elas não se importavam e eram mesmo mazinhas. E a Amy pensou, estas meninas, estas jovens, precisam de uma casa para se abrigarem, precisam de alguém que as ame e elas precisam de conhecer o Senhor Deus. Elas precisam saber que o Senhor Jesus morreu por elas, que as ama muito. Mas como é que ela iria fazer isso? Então ela e um grupo de pessoas de várias igrejas daquela zona decidiram edificar uma casa para estas jovens poderem viver. E ela colaborou com isso. Mas isto não chegava para a Amy. A Amy queria sempre mais alguma coisa. Apesar dela ser jovem, ela achava que podia fazer muito mais para Deus. Então, o que é que ela decidiu? Eu preciso conhecer estas meninas para poder lhes falar acerca de Jesus, daquele que as ama. Então o que é que ela fez? Decidiu alugar um quarto no sítio onde elas viviam, no mesmo bairro. E aquele bairro, sabem uma coisa? Era o pior bairro da zona, da cidade. Era o pior, mesmo mau. Mas ela não tinha medo, porque ela sabia que Deus a protegia. Então ela foi à procura e encontrou um quartinho que ela podia pagar, muito sujo, cheio de bichos rastejantes, mas ela não se importava. Ela queria saber, queria poder falar de Jesus àquelas meninas. E começou a viver com elas, a conversar com elas, a ganhar a sua amizade e confiança. Um dia, quando ela estava a ir passar o fim de semana à casa dos pais, ela tinha que ir apanhar o comboio e já era um pouco escuro. E ela pôs-se a caminhar, de repente, ela sentiu que alguém estava atrás dela. Era um grupo de rapazes que a estavam a perseguir e eles não tinham cara de que queriam fazer bem à Amy, queriam lhe fazer mal. Ela começou a apressar o seu passo e eles apressaram, só que de repente mais jovens, mais rapazes com má cara se juntaram a eles e iam bem depressa. Quando ela ia numa rua estreita, de várias casinhas, uma rua escura e estreita, de repente, alguém puxou a Amy. Puxou e imediatamente puseram, quem quer que fosse, pôs um estendal de roupa coberto com lençol a servir de porta. Não havia porta, não havia nada. O que é que isso havia para os rapazes? E nada, eles podiam entrar para ali dentro, era só um lençol. Mas o que é que eu disse no início? A Amy aprendeu neste dia que a proteção de Deus é invisível, mas é real. E sabem que estes rapazes não tiveram coragem de entrar naquela casa. Apesar de ser só um lençol branco que os dividia, não conseguiram. Ela esperou um tempo e depois lá conseguiu ir para o comboio. Esta lição foi muito importante para a Amy, muitos anos mais tarde, lá na Índia. Ela iria lembrar-se bem desta lição, porque a vida da Amy na Índia era sempre de perigos. A casa dela era uma casa baixinha, só de um andar, nem tinha fechadura na porta. Vivia sempre com gente à volta dela que lhe queriam fazer mal por causa dela salvar as crianças. E ainda por cima o muro que ela tinha para vedar a casa era um muro bem baixinho, feito de barro. Quem é que protegia? Era a casa? Era o muro? Não, era Deus que protegia a Amy. Ele estava sempre ao seu lado. Uma noite ela ouviu alguém a correr e a bater à porta. Entrou, era uma menina de 9 anos.
Mas ela sabia que a proteção de Deus é invisível, mas é real. Então ela pegou na menina, o nome dela é Aquila, pegou nela, fugiu por trás, era escuro, subiu umas escadas de madeira quase a partirem-se e subiu até à torre da igreja da aldeia. Lá ninguém a iria procurar, porque ninguém usava aquilo e a escada estava quase podre. Mas elas, as duas, subiram e ficaram ali toda a noite, a ouvir os gritos dos pais, a ouvir os gritos dos vizinhos: sai daí, nós queremos levar. Mas elas, caladinhas, fingiam que não estavam lá. E a Aquila ia falando com a Amy. Quando eles desistiram e se foram embora, a Amy disse: olha, Aquila, eu aqui não tenho como te proteger, mas sabes uma coisa? Eu vou-te mandar para a casa de uns missionários meus amigos, eles vivem muito longe, mas lá estás protegida. E Aquila foi para lá. Agora, a maior aventura das aventuras, a história mais extraordinária da Amy ali na Índia foi passada com um chefe indiano que era ladrão. Esse chefe indiano chamava-se Tigre Vermelho. Ele, na verdade, era um bom homem, era um homem honesto, só que um dia ele foi acusado injustamente pelos polícias e quiseram prendê-lo. E ele mal conseguiu sair da prisão, fugiu e escondeu-se no mato. E ele tornou-se, para vingar-se, como o Robin dos Bosques. Vocês já ouviram falar de Robin dos Bosques? Ele roubava aos ricos para dar aos pobres. E era isso que o Tigre Vermelho fazia. Roubava aos ricos e dava aos pobres. E ele achava que isso estava muito bem, que não havia problema nenhum, ele estava a fazer o bem. E a Amy, quando ouviu falar no Tigre Vermelho, pensou: este homem precisa ouvir falar acerca de Jesus. Mas como é que eu chego até este homem? Eu não vou conseguir encontrar ninguém, nem a polícia. Como é que eu vou fazer? Então ela decidiu: vou orar. E então ela orou para que Deus possibilitasse uma forma de se encontrar com o Tigre Vermelho para lhe poder falar de Jesus. E sabem como é que Deus resolveu isso? Ao contrário. Não foi a Amy que foi ter com o Tigre Vermelho. Foi a Tigre Vermelho que sentiu um desejo muito grande de falar com a Amy. Um desejo tão grande, que ele aproximou-se da casa da Amy, andou lá à volta, escondido, ele e os seus auxiliares à volta da casa da Amy, durante 8 dias, para ver o que é que a Amy fazia, como é que ela era, se realmente ela era de confiança, porque ele precisava de falar com ela. Ao fim desses 8 dias, ele decidiu que sim, vou falar com ela, vou falar com a Amy e ela vai me ajudar. Ela parece ser uma boa senhora. O que é que vocês acham? Acham que a Amy vai ajudar o Tigre Vermelho? E viu o Tigre Vermelho à porta de sua casa, ela ficou tão contente. Deus tinha respondido à sua oração, o Tigre Vermelho estava ali. Ela imediatamente mandou-o entrar, fez-lhe um chá, fez-lo sentar-se e começaram a conversar. E o Tigre Vermelho contou-lhe a sua história e disse o que se tinha passado, que tinha sido acusado injustamente, mas que se ele ficasse na prisão ia ser morto. Então decidiu tornar-se um ladrão e que era bom, ele até roubava aos ricos para dar aos pobres. Mas a Amy teve que dizer: olha, Tigre Vermelho, tu pensas assim, mas não é verdade, porque mesmo fazendo isso estás a pecar e isso desagrada ao verdadeiro Deus, ao único Deus. Então a Amy gastou algum tempo com ele, só que ele achou: ainda não, ainda quero fazer por aqui umas coisas, mas olha, porque eu vim aqui porque eu te quero fazer um pedido. Eu queria que tu ficasses a tomar conta dos meus 3 filhos, porque a mulher dele, quando tudo isto aconteceu, morreu de desgosto. E ele tinha 3 filhos e não podia cuidar deles. Ela disse: está bem, eu tomo conta dos teus 3 filhos, mas olha, vamos fazer um negócio. Eu tomo conta dos teus 3 filhos e tu vais-te render. Ai, não, render eu não me rendo. Nem pensar que eles vão me matar. Então pronto,
eu tomo conta dos 3 filhos, mas tu vais-me prometer uma coisa: não usas a tua arma, só usas a tua pistola só para te defenderes, mais nada. Está bem, eu prometo, palavra de chefe Tigre Vermelho, eu prometo que vou fazer isso. Não uso a minha arma, a não ser para me defender. Pronto, e a mim ficou a cuidar de mais 3 crianças na sua casa em Dona Avur. Passou-se algum tempo e ela ouviu tiros e tiros e tiros e toda a gente dizia: é o Tigre Vermelho, é o Tigre Vermelho que anda a matar as pessoas. Mas a Amy tinha a certeza que não. Então ela tentou saber o que é que se passava. A dada altura, quando ela se ia encontrar com o Tigre Vermelho, os seus auxiliares foram apanhados pela polícia. E quando foram apanhados pela polícia, foram tão maltratados, que tiveram que ir parar ao hospital. A Amy mal ouviu dizer que o Tigre Vermelho tinha sido apanhado e estava no hospital. Ela nem esperou, foi imediatamente visitá-lo, ver como ele estava e falar com ele. Claro, ela levou uma Bíblia, levou alguns livros com ele para ele ler. Ela esperava que aquela Bíblia fosse muito importante na vida do Tigre Vermelho. Então, durante um tempo ele esteve, mas mal melhorou, ele foi mudado para a prisão. Na prisão, aquilo não era nada fácil e ele não estava para ficar lá. Então ele fugiu, mal conseguiu, fugiu novamente para o mato. E aí ele começou a ouvir dizer que o Tigre Vermelho andava a matar pessoas. Andava pelo mato e à noite matava pessoas. Mas ela sabia que não podia ser o Tigre Vermelho. Ele tinha prometido que não ia pegar mais numa pistola. E por isso mesmo é que ele tinha sido apanhado pela polícia. Então, eu tenho que encontrar o Tigre Vermelho. Como é que eu vou fazer? Todas as noites, a Amy tinha uma luz acesa em sua casa com a esperança que o Tigre Vermelho voltasse a querer encontrar-se com ela, voltasse à casa dela e aí pudesse render-se, entregar-se à polícia. Ela pedia muito isto a Deus, mas não acontecia nada. Até que ela ouviu dizer que o Tigre Vermelho estava nas redondezas, estava ali no mato perto da casa dela. Então ela tomou uma decisão: eu vou ao encontro dela, vou à procura do Tigre Vermelho, tenho que falar com ele. E então pegou numa lanterna, voltou a tingir a sua cara e as suas mãos de café e pôs-se no meio do mato à procura do Tigre Vermelho. Quando ela ouviu a voz dele, já sabia onde é que ele estava e foi ter com ele. Tigre Vermelho, chefe, que é isto que anda a acontecer? É verdade que andas a matar? Tu prometeste que nem sequer pegavas na pistola. E ele disse: não sou eu. É alguém que está a aproveitar do meu nome. Não sou eu. Então anda comigo, rende-te. Não posso, Amy. Não posso porque ou amanhã eles vão me matar. Não posso. Mas eu já sou do Senhor Jesus, eu já pedi perdão ao Senhor Jesus. Ele já vive no meu coração. Mas eu não posso fazer isso, Amy. Amy voltou triste para casa e orava ao Senhor. Uns dias depois, ela ouviu muito barulho, muitos tiros. O que é que estava a passar? Era mesmo ali perto. Era ele que estava para vir ter com ela, mas não teve tempo porque a polícia o apanhou. E ele escondeu-se no montezinho que lá havia, escondeu-se para se proteger e disse: eu não quero fazer mal, eu não quero, eu vou me render. Então a Amy estava a ver tudo aquilo e ela estava a pedir: Senhor, ajuda o Tigre Vermelho. E ele pousou a arma, subiu ao montezinho, pôs as mãos no ar e disse: eu rendo-me. Mas os homens podem ser muito maus. E aqueles polícias imediatamente mataram o Tigre Vermelho. A Amy ficou tão triste, mas alegre também, porque ela sabia que ele agora pertencia ao Senhor Jesus. Ele ia viver com o Senhor Deus no céu, juntamente com o Senhor Deus. Muitos perigos continuaram a rodear a Amy Carmichael durante a sua vida na Índia. A sua casa não era nada protetora. O seu muro não protegia de nada. Havia muita gente a querer fazer-lhe mal. Mas ela sabia
que tinha um Deus que a protegia. Embora a proteção fosse invisível, que nem um lençol branco, mas existia e era real. E tu? Tu tens a certeza que tens a proteção de Deus? Só consegues ter a proteção de Deus se Ele estiver no teu coração. Se tu aceitares o Senhor Jesus como teu Salvador, lhe disseres: Senhor Jesus, eu quero que tomes conta da minha vida, Ele vai te proteger, porque Ele prometeu. Ele diz: não te deixarei, nem te abandonarei. Foi isso que Ele sempre fez com a Amy Carmichael na Índia, mesmo com os perigos a rodearem-na. E Ele pode fazer o mesmo contigo. A música que nós vamos cantar tem uma melodia conhecida. Eu tenho a certeza que as crianças todas, quando ouvirem o início, vão começar a fazer assim: meu Deus é tão grande, mas não é esta a letra que nós vamos cantar. Nós vamos também dizer que Deus é grande, mas vamos dizer: tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Ele criou também a mamã, e nós estamos hoje a agradecer pela vida das mães, agradecer pela vida da nossa família. Vamos, portanto, cantar este hino, este cântico tão conhecido na sua melodia, mas com uma letra diferente. As coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. O amor do meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor do meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor do meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Pai Celestial, muito obrigado porque nos tens amado. Nós não merecíamos, Senhor, mas Tu decidiste amar-nos e nós reconhecemos o benefício desse Teu amor por nós. E obrigado porque Tu és um Deus grande, poderoso. Cantamos, mas não só cantamos, como afirmamos essa Tua grandeza, Senhor. Não só pelo que vemos, mas acima de tudo pelo que Tu és em nós. E obrigado, Senhor, porque nos tens trazido para a Tua família, pela Tua imensa graça, nos deste este sentido de estarmos juntamente com outros nesta terra, com uma visão daquilo que Tu nos vais oferecer no futuro, Senhor. Esse lugar eterno que Jesus foi preparar para nós. Pai, nós Te agradecemos também por nos dares uma família terrena, por colocares pessoas à nossa volta, a quem Tu deste a capacidade de nos amar. E obrigado, Senhor, porque podemos manter relacionamentos sólidos, relacionamentos de amor uns pelos outros. Obrigado, Senhor, porque hoje nós nos lembramos do valor da família e das pessoas maravilhosas que têm tido um papel fundamental na vida de todos nós, as nossas mães, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos familiares diretos. Graças te damos, Senhor, e ao terminarmos este culto, nós sabemos que família faz sentido porque Tu, Deus, és constituído em família também. Tu, Senhor, não és um Deus isolado que procura ser beneficiado com os louvores dos homens, mas Tu existes em família, Senhor, e ajuda-nos também, ó Deus, a conservar, enquanto estamos na terra, os valores que a família deve ter. E, Senhor, ajuda-nos a nos esforçarmos para sermos amados, mas ao mesmo tempo para termos capacidade para amar de uma forma esforçada, de uma forma, Senhor, eu diria mesmo, uma forma que muitas vezes nos pede de nós aquilo que nós não temos, Senhor, mas que, ó Deus, o amor consegue. Nós Te pedimos que concedas às famílias da nossa igreja toda a graça para se manterem juntas, unidas. E hoje, Senhor, nós Te agradecemos em especial por aquilo que tem sido o papel das nossas mães nas nossas vidas.
Continua, Senhor, a sermos uns para com os outros, como Jesus foi para connosco e continua a ser. E que, ó Deus, ao nos despedirmos uns dos outros neste culto que te fazemos, cada um em nossas casas, que nós possamos, Senhor, valorizar aquilo que é o papel das pessoas que tu trouxeste para a nossa vida e sabermos, Senhor, agir de forma que cada um possa ser abençoado. Que nós sintamos que estamos cá para ajudar, para abençoar, para enriquecer os outros. Sê tu também enriquecido, Senhor, através dos nossos louvores neste dia, e nós te pedimos a tua grande bênção para nós e o fazemos em nome de Jesus. Amém.